Vamos permanecer de pé, vamos abrir no tema, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler o versículo 27 e 28. Quem achou, diz amém? Versículo 27 e 28. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. As irmãs podem se assentar, adorando o nome do Senhor. Agradecer a oportunidade, né? Confesso que hoje eu estou muito nervosa, porque era uma igreja que eu vinha muito com a irmã Maria. E ela falou mesmo, né? Igual menina. E eu ficava olhando assim, eu falava, nossa, que igreja grande, a irmã Maria está pregando aqui. E ela falava, Sara, vai aprendendo. E as irmãs, Sara, vai andando com a irmã Maria, vai aprendendo. E eu falava, nossa, que legal essa igreja. Eu só fico olhando assim, gente, ó. Fica o culto todo assim, ó. Nossa, que igreja grande, que igreja legal. Igual eu fico na minha igreja, que eu também fico assim, ó. Só olhando, nossa, que bonito, que glória, que legal. E estou muito feliz pela vida da irmã Maria, pela vida das irmãs que vieram comigo, que acompanharam a minha jornada, né? Feliz também pela vida da Maria Luísa, porque do mesmo jeito que elas irmãs me pegaram para me treinar, eu falei, não, agora eu vou treinar a Maria Luísa. A Maria Luísa mora ali. Toda vez que eu estou descendo, eu falo, Maria Luísa, vamos pro culto. Vamos pro culto. Aí eu descendo pro culto, eu descendo para trabalhar, porque eu trabalho à noite, e é antes do culto. Eu já falo, Maria Luísa, hoje tem culto. Ah, você não vai? Não, hoje eu vou trabalhar, mas quando eu estou de folga, eu irei e você vai também. Irmãs, eu gostei muito do tema, né, que deram, as irmãs falaram que ia ter tema, e aí eu li, eu falei, Senhor, eu não sei pregar sobre coisa que todo mundo prega, porque eu acho que todo mundo já pregou tudo que tinha para falar, eu não tenho nada para ficar falando também, às vezes eu vou acabar só enchendo linguiça. O Senhor me ajuda, pelo amor de Deus, renova a palavra, porque o Senhor falou que renova, não renova. Se for depender de mim com o meu cérebro, eu não consigo. Todo mundo já falou, eu vou acabar reproduzindo o que todo mundo disse, vai ficar mais do mesmo, não vai ser legal. E aí o Senhor foi, né, me dando estratégia, eu fui estudando, quase no mesmo dia que me deram o tema eu já consegui preparar uma coisinha legal ali. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 1, se os irmãos quiserem ficar com a Bíblia aberta, pode ficar à vontade, mas se não eu vou ler. Eu vou ler para a gente vendo. O resumo é que a gente vai falar sobre a Ana, né, ela é uma mulher estéril, ela é casada com um homem chamado Eucana, e Eucana tem Penina e Ana. Nessa época era comum eles terem uma esposa, e se essa esposa fosse estéril, o comum era o quê? Ter uma nova esposa para poder gerar filhos, para eles não perderem a descendência. Então tinha a Ana que era estéril e tinha a Penina que dava muitos filhos e filhas. E aí Penina, como que diz, aborrecia muito Ana, porque ela dava muitos filhos e Ana não dava nenhum filho. E todo ano eles subiam para sacrificar o Senhor, né, fazer o sacrifício anual, que era de costume de Israel. E aí Ana fez um voto com o Senhor e falou, se o Senhor me der um filho, eu te entrego por todos os dias da vida dele. E aí o Senhor concedeu a petição dela, e ela teve esse menino, ela desmamou o menino, depois de desmamar, ela trouxe o menino no altar, ela trouxe o menino para Eli, que já tinha visto que ela estava tendo uma petição ali, ele falou, eu orava por essa criança, e agora eu vou entregá-la para o Senhor, porque o Senhor me deu. Ele ouviu a minha petição, e ele fez, e aqui estou eu entregando ele. E aí ela adorou o nome do Senhor. E aí eu quero começar lendo o versículo 2. Aqui a gente vai falar muito sobre geração, sobre legado. Porque isso daqui é sobre filhos, mas pode se estender no geral, ao legado que a gente deixa. A mensagem que a gente vai passar para as pessoas no futuro. Isso pode se dar com os filhos, com certeza, porque os filhos são um dos legados mais perpétuos que a gente vai ter. Mas também se dá pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, como a gente age. Porque isso também fica nas pessoas, isso fica guardado. As mesmas coisas que eu aprendi com a irmã Maria, ficou guardado em mim. As mesmas coisas que eu quero passar para a Maria Luísa, eu espero que ela guarde. Se não guardar, a gente repete, você vai lembrar. E aí eu vou ler o versículo 2. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e a outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Eu gosto muito de ver o significado dos nomes, porque em Israel, a maioria dos nomes que eles dão tem um significado, é um nome proposital. Eles não dão um nome sem querer, de qualquer jeito. Eles veem o significado. Geralmente esse nome é um nome de louvor a Deus. E Eucana quer dizer adquirido por Deus. Ele era um homem de Efraim, com essas duas esposas, muitos filhos e filhas. E aí o versículo 3, subia, pois, este homem, Eucana, da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló,
onde estavam os sacerdotes Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Ofni e Finéias, nós sabemos que eles eram sacerdotes corruptos, nós sabemos que eles não serviam ao Senhor como deveria. E aí eu fui olhar o significado deles. O significado de Ofni quer dizer lutador. E o significado de Finéias quer dizer boca de serpente. Falei, Senhor, estranho, já começou um pouco errado, porque esses nomes eles não estão te louvando assim. Se chamar alguém de boca de serpente não é um elogio, né? Uma coisa que se diga, olha, que bonita a boca de serpente. Falei, Senhor, mas se todos os nomes ali geralmente eles te engrandecem, como é que eles que são sacerdotes, além de não te servir direito, vêm com um nome desse, de boca de serpente? Alguma coisa errada tem, é um legado estranho que ele está deixando ali. E aí, a gente está falando mais um pouco sobre esse legado. Nós estamos falando dos filhos de Penina, nós estamos falando dos filhos de Eli, que são os sacerdotes corruptos, e daqui a pouco nós vamos falar do filho de Ana também. E aí o versículo 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Essa questão de esterilidade no Antigo Testamento era muito comum, e eles atribuíam tudo isso a Deus. Porque nós tivemos vários exemplos de pessoas estéreis, de pessoas de idade, né? Como o caso de Sara, o caso de Rebeca, que foram mulheres estéreis. E aí elas oravam, e aí o Senhor prometeu que ia dar um filho, e o Senhor realmente deu um filho. Então toda vez que uma mulher, né, estava estéril, ela falava o quê? É o Senhor que me deixou estéril. É o Senhor que não quer que eu tenha filhos. Porque assim o Senhor quis. E aí eles começavam a aclamar o Senhor, né, para ela poder ter filhos, para ela poder gerar. No caso de Sara, no caso de Rebeca e no caso de Ana também. E eu acho isso muito bom, porque eu falei, Senhor, se tem uma coisa que eu aprendi esse ano, por mais que eu não goste das coisas que o Senhor deixou acontecer, eu entendo perfeitamente que foi o Senhor que deu. Se foi Deus que deu, foi Deus que tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque eu prefiro atribuir as situações da minha vida a Deus e não culpar Ele, mas louvar o nome dEle, porque eu sei que Ele vai fazer alguma coisa em relação a isso, do que eu dar para o diabo. Porque o diabo, gente, se você falar para ele, é culpa do diabo, você acha que ele vai se responsabilizar, ele vai se arrepender? Ele não vai. Mas o Senhor, se você falar assim, eu estou passando essa situação aqui, eu sei que foi o Senhor que botou. Por quê? Porque se o Senhor ele colocar alguma situação de esterilidade na sua vida, alguma coisa que devia estar gerando e ela não está gerando, algum milagre que devia ter saído e ele ainda não saiu, quer dizer que o Senhor vai se responsabilizar, então quer dizer que ele vai fazer. Eu prefiro entregar na mão de Deus a infertilidade, a esterilidade, o meu problema, o meu milagre que ainda não foi gerado. E é uma coisa que eu aprendi no ano passado, é com dor que a gente entrega isso, porque a gente não quer falar, Senhor, não é que eu estou culpando o Senhor, não é que eu estou colocando esse problema, porque o Senhor quer que a gente tenha problema. Gente, o Senhor ele não tem prazer nem na morte do ímpio, quem dirá dessa dor toda que os fiéis dele passam, ele não tem prazer nisso, mas é para forjar a gente, porque é assim que funciona na terra. E aí o versículo 6, vamos falar mais um pouco de geração. E a sua rival, Penina, né? Excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. Mais uma vez, trazendo essa questão de esterilidade e de jogar ela para o Senhor. Não é o diabo, não é falta de saúde. A gente se conhece, a gente conhece o nosso corpo. Não é questão de saúde, não é questão de exame. A gente sabe que quando alguma coisa não está dando certo, é porque é o Senhor. Quem tem os olhos espirituais, quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz às igrejas. E a gente sabe discernir. Será que é porque as coisas não estão dando certo porque eu não estou me esforçando o suficiente? Não. Gente, às vezes a gente está fazendo tudo o que a gente pode. A gente precisa aprender a descansar no Senhor e falar, Senhor, eu estou fazendo tudo o que eu fiz. Eu fiz tudo o que eu pude. Eu tenho que ter esse discernimento de saber até onde eu consigo ir, até onde o Senhor ele vai me barrar de propósito. Porque é Ele que vai trabalhar, é Ele que vai fazer e o nome dEle vai ser glorificado. E é assim que Ele quer. E aí a gente está falando mais um pouco de geração. Nós estamos falando aqui sobre o tema, né, dos milagres. E o milagre de Ana é Samuel. E a gente está começando a ver essas gerações, a gente viu Ofni e Finéias e a gente viu que eles são sacerdotes corruptos, que eles são o legado de Eli e esse é o legado de Eli. E eu não sei se vocês sabem, mas mais para frente vai dizer que o nome de Eli vai ser riscado, né? A linhagem dele vai ser riscada. Por quê? Por causa de Ofni e Finéias. Não porque Eli fez alguma coisa de errado, mas pelo que ele não fez, porque ele se omitiu. Em vez deles gastar tempo cuidando dessa geração, do legado que ele vai deixar, ele deixou eles fazerem o que queriam. Não corrigiu, não colocou limites, não fez o que tinha que fazer. Pensa como é triste você ter o seu nome riscado de uma linhagem de sacerdotes, não porque você fez errado, mas porque você deixou fazerem errado. Porque você foi omisso. As coisas acontecendo e você não fala nada.
o povo pecando e você nem para se posicionar você se posicionou, nem para você orar e colocar o nome da pessoa no caderno de oração você fez. E aí o Senhor está dizendo, eu vou te cobrar não pelo que você fez de errado, mas pelo que você não fez. E aí a gente vai falar mais um pouco sobre geração, e eu trouxe mais um exemplo sobre isso, que era Raquel. Era Raquel e Leia, se eu não estou enganada, né? Eu pesquisei que era Raquel e Leia. Eita, glória a Deus. Era Raquel e Leia, eles tinham esse mesmo problema. Raquel era estéril, né? Não podia ter filhos, tinha tudo aquele problema. E aí tinha Leia. E Leia, vocês vão ver que ela teve vários filhos, ela não era estéril. E aí ela teve vários filhos. Só que essa geração que ela ganhou, esse o legado que ela ganhou, e sabe o que ela fazia? Cada vez que ela tinha um filho, ela falava assim, agora o meu marido vai me amar. Porque quem conhece a história sabe que Leia foi lá, né, enganou o marido dela, fingiu que era Raquel e casou com ele. E quando ele viu, estava casado com Leia, não estava casado com a mulher que ele queria. E aí toda vez que ela tinha um filho, ela achava que isso ia ser a justificativa, que o Senhor agora vai me abençoar pelo erro que eu cometi, pela pessoa que eu enganei, agora o meu marido vai me amar. Atribuindo um milagre, atribuindo um legado que o Senhor deu na mão dela, como se isso fosse justificar o erro dela e ainda dar uma bênção que o Senhor não falou. E é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente está atribuindo umas coisas para os milagres de Deus que ele não se comprometeu a fazer. Ele não se comprometeu a fazer. Ela tem um filho, ela teve 6 filhos. Cada vez que ela tinha um filho, Judá, Isacar, Zebulon, agora o meu marido vai me amar, agora o meu marido vai me amar, agora o meu marido vai me amar. E ela não estava atribuindo essa glória para Deus. Em vez disso, ela ficava passeando com os filhos por aí, exibindo os filhos por aí, achando que isso ia ser justificativa para o erro que ela cometeu e que isso ia fazer o marido dela, que não queria casar com ela desde o começo, amar ela agora. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes a gente quer fazer, igual eu falei, a gente tem que entender a hora que a gente tem que descansar no Senhor, porque senão a gente vai começar a se esforçar muito e a gente vai fazer coisa que não era para estar fazendo. E aí a gente vai querer que o Senhor abençoe. Senhor, abençoa meu esforço. Não, eu não me comprometi com isso que você fez. Você fez isso porque você quis. Eu disse que eu ia fazer um milagre. Você foi lá e fez do jeito que você quis. Você sabe que isso não é para minha glória. Não só você fez o que você quis, do jeito que você quis, agora você está querendo me apresentar o seu milagre, querendo que eu te abençoe, sendo que eu não tenho nada a ver com isso. Não adianta vir com esforço de tolo para o Senhor, que ele não... Pode ir, pode ir embora. E aí, cada vez que passava um filho, ela foi fazendo isso. Agora ele vai me amar, agora ele vai me amar. E ela teve 6 filhos. E aí eu vou só apresentar 2 filhos que ela teve, para você ver como é que os filhos dela foi bonzinho, graças a Deus. A gente tem Rúben. É dos filhos de Israel, tá, gente? São aqueles 12 filhos, mas eu vou falar só de 2. Ela teve um filho chamado Rúben, que ele simplesmente se deitou com uma das concubinas do pai dele, porque ele queria mostrar que ele tinha poder. Olha que filho bom que ela deu. Em vez disso, ela estava correndo atrás do marido, em vez de educar essa criança. Olha que criança boa. Teve 6 filhos, não cuidou direito e virou isso aí. Deitou com a concubina, e aí o que aconteceu? Ele perdeu a primogenitura, porque ele era o primeiro filho. Ele tinha primogenitura, ele tinha herança, ele tinha tudo. Ele tinha poder, ele já tinha poder, ele não precisava fazer isso. Mas ele não sabe quem ele é, não tem identidade firmada, e aí fica fazendo essas coisas. A mesma coisa com Leia, não sabe quem ela é. Olha, Senhor, eu errei, realmente eu não devia ter enganado meu marido, mas agora tudo que eu vou fazer vai ser para a sua honra e para a tua glória. E aí ela teria criado os filhos de uma maneira diferente. Isso não teria acontecido. E aí tem o segundo filho dela, o Judá. Judá a gente já sabe, né, gente? Desobediência ele sempre teve. Não é o povo de Judá que é desobediente, ele é desobediente desde que ele era só um menino. Ele foi desobediente, ele se prostituía, ele se casou com mulheres cananeias, coisa que Jacó já tinha ensinado que não era para fazer. Ele trouxe uma grande vergonha enquanto ele ainda era só apenas um homem. Ele foi lá e enganou a cunhada dele. A cunhada estava esperando para se casar com um dos filhos. E o primeiro filho dele morreu, o primeiro filho de Judá morreu. E o segundo filho morreu também. Então o terceiro deveria ser dela, porque é assim que a lei funcionava naquela época. Sabe o que ele fez? Não deu filho para ela. Deixou a menina lá. Ela já tinha sido casada. E pela lei ela pode se casar com um parente do marido. E deveria se casar com esse terceiro filho. Ele não deu esse filho para ela. Ela foi lá, enganou ele. E ele, como era prostituto, já estava inclinado para o mal, caiu. E aí ele falou, mais justa foi ela do que eu. Mas Sara, ela me enganou, sim. Mas você não tem sua identidade firmada. Você quer fazer seu esforço de qualquer jeito e quer que Deus te abençoe.
Aí quando você é confrontado, você tem que reconhecer, realmente eu não fui certo no que eu fiz. Eu fiz um esforço de tolo, eu quero entregar na mão de Deus, eu quero que Ele abençoe, sendo que o combinado não é esse. Isso não é o combinado. E aí a gente vai dar uma puladinha, vamos lá para o versículo 10 e 11. Que horas são, meu Deus? Ah, tá, só para não... Até as 4, então tem tempo. Versículo 10 e 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nessa hora a gente entende, igual eu falei, as dores são necessárias, porque senão a gente não entrega para o Senhor. Você veja bem, nós estamos falando de crentes aqui, eu não estou falando de ninguém desigrejado. Nós estamos falando de Penina, todo ano ela ia entregar sacrifício na casa de Deus. O que é isso se não é um crente que vai lá, sobe montanha para sacrificar? Todo ano. É crente. Ana, é crente. Só que ela ainda não tinha entregado para o Senhor. Veja bem, esse tempo todo passou, que Penina está enchendo a paciência dela e ela não entregou para o Senhor ainda. Então o Senhor está dizendo, às vezes eu te envio essa dor que é para você entregar tudo na minha mão. Você não está entregando o suficiente. Sara, dói? Ouvir isso dói. É horroroso. Gente, ano passado, meu marido, graças a Deus, está na presença do Senhor, as irmãs viram. Mas quando ele não estava, e o Senhor falava, entrega na minha mão, eu falava, Senhor, eu vou te entregar o quê mais? Eu não tenho nada. Eu vou te entregar o quê? Nada, porque é o que eu tenho. Ele está desviado. O Senhor quer que eu faça o quê? E aí o Senhor falou, você não está me entregando o suficiente. Você não está deixando eu fazer do jeito que eu quero. Você está me entregando, mas você não deixa eu fazer do jeito que eu quero. E se eu quiser tratar? E se eu quiser amassar? E se o que eu fizer for doer nele, for doer em você? Você vai deixar? E se eu não trouxer ele do jeito que você queria, você vai deixar? Você está entregando na minha mão de verdade? Porque quando eu pesar minha mão para fazer, você não pode se meter. Você não pode fazer do jeito que você quer. E é isso que Ana está vendo. Orou, chorou abundantemente. Essa dor é necessária. Não é que o Senhor gosta de ver a gente sofrendo, não. Mas é que senão a gente não aprende. É a verdade, gente. É igual a irmã falou, é como um menino. Eu falei, é verdade, como um menino eu dei muita cabeçada até eu aprender. Eu acho que só uma vez está o suficiente. Só um pouquinho de dor já é suficiente para eu entender que eu tenho que entregar na mão do Senhor. Porque se eu não passar essa dor também, eu não aprendo. E aí ela falou assim, se o Senhor atentar para mim, não esquecer de mim, e me der um filho homem, eu te entrego por todos os dias da minha vida. E olha que coisa engraçada, que é o quê? Se o Senhor me der um filho, eu te entrego. Veja bem, é como se fizesse uma ida e uma volta. O Senhor deu e eu já entreguei. Parece que não vai surtir efeito, mas isso é para a glória de Deus. Porque ela vai ter um legado inesquecível. Samuel foi um dos maiores profetas. Quem são os filhos de Penina? Gente, qual é o nome dos filhos de Penina? Quem aqui sabe me falar? Não sabe, mas todo mundo sabe quem é Samuel. Todo mundo sabe quem é Samuel. Não é questão de que Ana era melhor que Penina, mas a questão é que ela entregou tudo. Não era questão que os filhos de Raquel eram melhores. Mas os filhos dela, ela entregou na mão de Deus. Sabe quem foi o filho de Raquel? José, governador do Egito. As pessoas tinham que vir até ele para não morrer de fome. Esse foi o filho de Raquel. Quem são os filhos de Penina? Ninguém sabe. Ah, porque ela é pior do que Ana? Não. É porque é porque Penina era crente. Ela acreditava, ela ia lá, ela fazia o sacrifício, mas ela não cuidava da geração dela. E Ana falou, se o Senhor atentar para mim, o que o Senhor me der vai ser para a tua glória. O Senhor me dá o filho, eu te devolvo ele vai ser para a tua glória. E tá aí Samuel, um dos maiores profetas, pregadores, que leva a palavra do Senhor, que não se acovarda, que entrega o que tem que ser entregue, que fala profecia, se for para rei, se for para sacerdote mais velho, mais novo, ele está falando. Porque é a verdade. E ele não se acovarda. Vamos continuar, vamos dar mais um saltinho aqui para o versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concedeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E é isso que significa Samuel, pedido foste a Deus. Gente, os milagres de vocês estão sendo pedidos para Deus mesmo? Quando vier um milagre, eu estou lá com meu marido, eu estou falando assim, Senhor, glória a Deus. Mas eu falo, Senhor, se eu não passasse a dor que eu passei, será que eu teria te entregado tudo? Será que, por exemplo, assim, vamos supor que o Senhor fez mais rápido. Vê se o Senhor converter ele agora, trazer ele de volta para a tua presença agora.
o Senhor trouxesse antes, será que eu ia te dar essa glória toda? Será que esse milagre eu ia botar no teu nome, igual a Ana fez? Pedido foste a Deus. Esse é o nome dele. E esse é o legado que ela está deixando. Ele está deixando o Ofni e Finéias, está deixando lutador e boca de serpente, está deixando sacerdote corrupto que não tem o mínimo de reverência na casa do Senhor, que está ali todo dia ele é sacerdote, ele mora lá. E ele não tem o mínimo de reverência na casa do Senhor, o mínimo, com as coisas do Senhor, com os utensílios do Senhor, com a palavra do Senhor, com o sacrifício do Senhor. Esse é o legado que ele deixou. Legado de Penina, já falei, ninguém sabe o nome dos filhos dela. Vocês sabem? De cabeça, assim, sem pesquisar. Eu também não sei. E Ana deixou quem? Samuel, profeta, pregador, que não se acovarda, que entrega a palavra que tem que ser entregue, que exorta com carinho, porque você vê que ele também tem um carinho pelas pessoas que ele cuida, pelos reis, pelos príncipes que passaram por ele. E aí vamos para o versículo 22. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e fique lá para sempre. E aí ela cumpre o voto dela. A criança, igual eu falei, gente, foi um bate e volta. A criança nasceu, vou passar um tempo aqui do desmame, não diz exatamente quanto tempo pode ser isso, dizem que pode ser 3 anos, pode ser 5 anos, pode ser 12 anos, mas a questão é que é o seu filho, é o seu milagre. E aí ela fala, não, eu vou ficar aqui, não vou subir dessa vez para o monte, vou cuidar da criança, quando a criança desmamar, vou entregar para o Senhor e ele vai ficar lá para sempre. Então, a partir do momento que a criança nasceu, ela não começou a se vangloriar, não. Ela não ficou igual Penina, exibindo os filhos. Não, eu vou cuidar da educação dessa criança. Se eu tenho 3 anos, eu vou educar essa criança. Se eu tenho 5 anos com ele, é 5 anos que eu vou preparar ele, porque eu vou entregar ele na mão de Deus e lá ele vai ficar. Eu não vou ficar exibindo o meu milagre para as pessoas, porque eu quero pagar de boazinha. Eu não quero ficar exibindo o meu carro por aí. Não. Esse carro é para a tua glória. Essa casa é para a tua glória. Essa criança é para a tua glória. Não é para ficar esfregando na cara de adversário, não. Não é para pegar o milagre e colocar no teu nome, porque esse milagre não tem o teu nome. Esse milagre tem o nome de Deus. E aí ela vai lá, prepara a criança no tempo de desmame. E todo ano ela dá uma roupinha para ele, é super bonitinho de ver. E aí ela leva a criança lá. E aí tem o versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. E em todo momento você vê que a partir do momento que ela entregou na mão de Deus, porque tem um período de ela ser atormentada pela Penina, de ela não dar filhos, até o momento em que ela entrega essa criança, esse milagre que ela quer, totalmente na mão do Senhor. Igual eu falei, a gente não está falando de ímpio aqui não, a gente está falando de crente. Isso aqui é conversa de crente, porque milagre é pra gente. Milagre não é pra ímpio não, gente. Milagre é pra gente. A gente não pede salvação da nossa casa, dos nossos filhos? Eles pedem? Não, quem pede é a gente. Quem recebe é a gente. Eles vão desfrutar de uma coisa que a gente pediu. E aí ela fala, pedido fosse ao Senhor, eu orei por essa criança, deu tempo, o Senhor me deu o milagre, e eu estou vindo aqui cumprir o meu voto. Então, tudo que vocês pedirem para o Senhor, é o que a gente consegue aprender aqui, você tem que entregar para o Senhor inteiramente. E entender que talvez Ele não faça do seu jeito, e nem no seu tempo, e que esse tempo é necessário. Uma vez eu falei semana passada, eu falei, gente, a gente não tem estrutura para receber o milagre, e às vezes a gente está pedindo muito, e a gente não tem estrutura. Tem gente que o Senhor dá um milagre, sabe o que a pessoa faz? Vai embora, nunca mais você vê ela aqui. Aqui não, né, nessa igreja não acontece. Só na minha. Tem gente que recebe o milagre, e aí a pessoa não necessariamente ela desvia, não é essa a questão. Mas aí também ela só vive em função desse milagre. É só os filhos, é só o carro, é só o marido, é só a casa. Cadê a glória de Deus? Se agora tudo é um milagre, você está olhando para o milagre e não está olhando para o dono dele, aí fica difícil. E é isso que eu estou falando, a gente tem que ter essa estrutura. De quando o Senhor der o milagre, a gente não atribuiu o nosso nome a Ele, mas atribuiu o nome de Deus, porque foi o Senhor que fez. De a gente não ficar em cima do milagre. Todo tempo você quer ficar ali, não, porque agora eu estou aproveitando meu milagre, não posso ir. E depois você pega o seu milagre também, tem esse outro exemplo, né? Pegou o milagre, ganhei meu milagre, eu vou embora. É a campanha do milagre. Eu venho aqui na campanha do milagre, eu pego meu milagre, depois eu vou embora. Não volto nunca mais uma igreja vai ver minha cara. Capaz de nem Deus ver minha cara, porque nunca mais eu me apresento em oração, nunca mais eu desço no joelho.
Parece que a gente só desce no joelho quando é para ter um milagre, quando a coisa está difícil. A coisa começou a ficar um pouquinho mais fácil, a gente vai embora. Ah, por que Deus não me deu? Por isso. Porque Ele sabe que se Ele der, você afrouxa. Se Ele der, você vai embora. Aí Ele não vai te dar mesmo. Se for para te ter aqui, Ele vai segurar até Ele tratar tudo que Ele tem que tratar. E aí Ele vai te dar um milagre. Eu espero que as irmãs possam ficar com essa palavra. Irmãs, eu vou beber água, né? Vou hidratar aqui, porque a gente vai cantar. Enquanto isso, vocês vão dando glória. E a irmã vai preparando um hino aí.